a todos. Eu sou a professora Ana Beatriz e eu vou da disciplina de Saúde da Mulher do curso de Fisioterapia da UFMS. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia da resposta sexual feminina e também as disfunções sexuais mais comuns e como a fisioterapia pode ajudar nesse processo de cura e de reabilitação. Bom, primeiramente, para que a gente possa conhecer e tratar as disfunções sexuais, a gente precisa conhecer a anatomia e a fisiologia feminina, ok? Então é fundamental que a gente conheça as 4 principais fases da resposta sexual feminina. Então, em primeiro momento, a primeira fase, né, é a primeira resposta ao estímulo sexual é um processo que envolve o corpo e a mente feminina, né? Então, inicialmente, acontece a parte da excitação, onde ocorre aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, uma pequena elevação da pressão sanguínea, um aumento do calor, né, o engurgitamento das mamas, a miotonia, que é a contração muscular, né, a ereção de papilas e petequias na pele, né, e a frequência cardíaca, que eu já falei, aumentada. Em relação à região pélvica e perivaginal, a gente pode observar, na fase de excitação, né, o aumento ou maior vascularização da região de clitóris, né, então ele se alonga, né, e se edemacia, um pequeno edema, né, não é um edema, mas é um aumento da circulação sanguínea nessa região, provocando um entumecimento, seria como se fosse uma pequena ereção, né, porque o sangue vai para essa região do clitóris e vai preenchendo esse espaço. O lábio menor se expande, né, e se alonga, o lábio maior também ocorre essa expansão e então fica mais visível a abertura vaginal, ok? Isso seria a fase de excitação. Quando essa excitação aumenta, né, vai chegando numa fase de platô, né, onde ocorre a retração do clítoris em volta do capuz, né, que é aquela pelezinha que cobre o clítoris. Um maior, vamos dizer assim, lubrificação da região de lábios, vagina, né? Então ocorre uma secreção de fluidos pelas glândulas de Bartholin, e essa seria a fase de platô. E depois da fase de platô vem a fase do orgasmo, onde ocorre contrações, né, rítmicas, uma velocidade muito rápida da musculatura do assoalho pélvico, ok? E posteriormente ao orgasmo ocorre a fase de resolução, onde o corpo da mulher retorna para a fase inicial com um grande relaxamento, né? O clitóris volta ao seu tamanho e posições normais, os lábios maiores e menores voltam ao seu tamanho e posições normais. Bom, então, recapitulando, né? Fase de excitação, ocorre a miotonia, uma vasocongestão, sempre lembrando que ocorre com a excitação um aumento de vascularização de toda a região pélvica, tá? O útero mesmo, ele vai se expandir e se alongar, tá? Geralmente ele fica na frente da bexiga, deitadinho sobre a bexiga, né? De forma mais anteriorizada, e com a excitação ele se alonga e se verticaliza. Então, ocorre toda essa vascularização, esse preenchimento ali da cavidade da vagina, ok? Depois da fase de excitação, né, com aquela vasocongestão, né, o aumento ligeiro, né, do clitóris, né, da parte posterior da vagina também infla e se expande, então toda a parte da vagina ela vai ficar bem lubrificada e bem edemaciada. Não é um edema patológico, tá? É apenas um preenchimento, assim como no homem.
o corpo cavernoso, ele se enche de sangue para ter uma ereção, na mulher também há uma vasocongestão, então se enche de sangue para que ocorra esse entumecimento, tanto da vagina quanto do clitóris, ok? Depois do platô, né, que é onde a fase de gestação chega ao máximo, né, é necessário esse platô para que ocorra o orgasmo. Tem mulheres que são anorgásmicas, ela não tem, talvez, um estímulo sexual que desencadeie a fase do platô. Por isso que ela não alcança o orgasmo, porque tem uma excitação leve e depois ela retorna à posição, ao momento original. Bom, nessa fase de platô, ocorre uma formação da plataforma orgástica, tá? Que a musculatura do assoalho pélvico se tonifica, se eleva, né? Ocorre um nivelamento e uma ascensão, né? Do útero, da musculatura do assoalho pélvico, e essa plataforma, ela é fundamental para que ocorra o orgasmo. Geralmente, com essa plataforma, essa elevação da musculatura, ocorre uma maior constrição, né, um apertamento também do pênis, no caso do parceiro homem, né, ele vai sentir que ocorre essa contração da musculatura do assoalho pélvico. E como eu já disse, o orgasmo, eles são contrações rítmicas, né, de 3 a 15 segundos, que ocorrem ali na plataforma orgástica. O intervalo entre elas é muito rápido, né, de 0,8 segundos, e até mesmo o útero e o terço inferior da vagina se contraem dependendo do tamanho dessa descarga elétrica, na verdade, né, que é o orgasmo. Com a resolução, o corpo vem um relaxamento profundo e um retorno, né, da condição original. Perdão, voltou. Não, aqui. Tá. Então, isso seria a parte fisiológica normal, ok? Só que muitas mulheres, essa fase não ocorre, tem algum problema no desenvolvimento do desencadeamento dessas fases. Porque para que ocorra o platô, é necessário que ocorra uma excitação. Para que ocorra o orgasmo, é necessário que ocorra o platô. Então, se ela não ocorre uma dessas fases, as fases posteriores também não vão ocorrer. Então, assim, se falando de disfunção sexual, se você for considerar o desejo hipoativo e disfunções leves, a disfunção sexual feminina ela é muito frequente, tá? E ela é multifatorial, porque ela não tem origem apenas em causas orgânicas, ela pode ter origem em causas emocionais, né, fatores psíquicos, culturais, que envolvem a questão sexual. Dependendo do estudo, da idade que as pacientes são entrevistadas, a disfunção pode variar bastante, de 30% a 50% nos Estados Unidos. No Brasil, um estudo da Carmita Ábido, que é uma psiquiatra que trabalha bastante com disfunção sexual, há uma prevalência de 51%, né, em 18 cidades que ela entrevistou no Brasil. E as principais queixas são, em primeiro lugar, o desejo hipoativo, né, que é a baixa libido, baixo interesse sexual. Em segundo lugar, a dispareunia, que é a dor na relação sexual. E em terceiro lugar, disfunção orgástica, que é quando a mulher não atinge o orgasmo, que está em torno de 21%. Então, alguns estudos mostram, né, caracterizando homens e mulheres, algumas diferenças. Então, no homem, a causa de disfunção sexual mais comum é a ejaculação precoce, e na mulher, a causa de disfunção sexual mais comum é o desejo hipoativo. Em relação à idade, né, mulheres que estão na idade antes da menopausa, que seria pré-menopausa, perimenopausa, em torno ali de 45 a 55 anos, e pós-menopausa, que são aquelas que já têm anos de baixo estrogênio, né, que não tem mais menstruação há muitos anos, há também diferenças. Então, nas mulheres mais jovens, a principal queixa é a falta do orgasmo, ok? Nas mulheres ali, após a menopausa, a principal queixa ainda é a falta do orgasmo, entretanto, ocorre aumento da questão da falta da lubrificação, até porque o estrogênio ele é o hormônio responsável, principalmente por essa lubrificação vaginal. E as mulheres mais idosas,
já pós-menopausa ali, com certeza a principal queixa é a ausência da lubrificação e o intercurso doloroso, ok? Bom, então, explicando as principais causas de disfunção, a gente tem o desejo hipoativo, que é uma disfunção na primeira fase, né, a fase de excitação. A gente tem, em segundo lugar, os distúrbios na mulher de falta de lubrificação, né, que seriam problemas originários na fase de excitação. Os distúrbios de orgasmo na mulher, a anorgasmia, que seria distúrbios da terceira fase, né? E o vaginismo, distúrbios de dispareunia, que é dor na relação sexual, seria a responsabilidade da última fase da resposta sexual, que é a quarta fase, que seria o relaxamento, né? Problemas em relação ao relaxamento do assoalho pélvico. Então, assim, como eu falei, gente, as causas são inúmeras. A gente precisa investigar, como fisioterapeuta, se realmente a causa é orgânica e se o assoalho pélvico está comprometendo esse intercurso sexual. Geralmente, se uma musculatura muito rígida ou muito flácida vai intervir na resposta sexual. Algumas mulheres, o problema não é relacionado a questões orgânicas, e sim aspectos biopsicossociais. Vamos ver. Dependendo da cultura que você cresceu, da crença religiosa, de alguma experiência negativa, um trauma, um abuso, isso vai desencadear também distúrbios de função sexual. A pessoa não vai ter uma qualidade de vida adequada na sua vida sexual. Ela pode ter dor, ela pode ter aversão, né? Então, é preciso investigar nessa mulher esses aspectos, né? É comum, por exemplo, mulheres que têm vaginismo terem sofrido algum trauma, algum abuso, tá ok? Ou mesmo a cultura reprimida, né? Dificuldade de se falar sobre o assunto, tirar as dúvidas. Na verdade, na época que a mulher começa a se interessar por sexo, é quando ela começa a ter, vamos dizer assim, entrar na adolescência, né, o interesse mais curioso sobre sexo, o que são, como é. Então, dependendo se ela vai ter um esclarecimento sobre isso, uma pessoa que ela possa conversar de forma saudável, né, tirando dúvidas, isso vai ser muito benéfico. E se ela tem uma criação muito restritiva, onde não tem abertura para tirar dúvidas, para perguntar, ela vai ter uma visão de sexo muito ruim, como algo sujo, algo pecaminoso, algo que não deve ser feito. Isso vai impactar na hora dela ter um relacionamento conjugal, mesmo que seja ali casada, com filhos, né? Um relacionamento saudável. Então, é necessário investigar sobre esse assunto. Outro assunto importante é saber como que essa mulher, como que estão os níveis de estrogênio dessa mulher, níveis de androgênios também. A gente sabe, vocês viram na aula que eu falei sobre o ciclo menstrual? Os androgênios são os hormônios fundamentais para que a mulher tenha o impulso sexual, né? O desejo sexual. Então, muitas vezes, e o estrogênio é o hormônio responsável pela lubrificação, pela feminilidade, por ela sentir bem consigo mesma, sentir emocionalmente, né, bem. Então, se ela tiver uma baixa de estrogênio, vai impactar diretamente na lubrificação, na feminilidade, na autoestima. E se ela tiver uma baixa de androgênio, vai impactar, às vezes, na libido. Ela pode até ter lubrificação, mas o desejo dela vai ficar hipoativo. Então, outras questões a serem investigadas são cirurgias vaginais ou pélvicas, porque o trauma cirúrgico pode lesar nervos, vasos na região, e a gente não sabe como é essa cicatrização. Disfunção sexual do parceiro, às vezes o problema não é com a mulher, é com o parceiro. Se o parceiro tem uma disfunção erétil, ou se o parceiro tem uma ejaculação precoce, às vezes a mulher não chega ao orgasmo porque o homem está tendo uma ejaculação tão rápida que não deu tempo nem dela começar a ter uma excitação, né? Então, a gente precisa investigar isso. Às vezes o desemprego, a baixa autoestima pode interferir também nessa
essa questão de qualidade de vida, de percepção de qualidade de vida, e isso pode estar influenciando. Às vezes o trabalho excessivo, o consumo de drogas, muito álcool também, porque o álcool deprime o sistema nervoso, né? E esses efeitos aí de vasodilatação e contração muscular são influenciados pelo sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Doenças crônicas. Então, por exemplo, um diabetes pode dar neuropatias e pode estar influenciando também. Então, é preciso fazer uma boa anamnese para investigar essa paciente. Sabemos que a gente tem na região o nervo pudendo, ele é o principal nervo motor e sensitivo da região, ele é um nervo misto, ele atua tanto fazendo a contração da musculatura da região perineal, todos os músculos, né, do assoalho pélvico, ele atua também levando estímulo sensitivo do toque desta região para o sistema nervoso central, então é importante saber a integridade desta inervação, ok? Geralmente a gente faz teste de avaliação sensitiva, e aqui essa foto a gente pode mostrar os ramos, né, do nervo pudendo. O ramo posterior é o ramo anal, o ramo intermediário é o ramo perineal, e o ramo anterior na mulher é o nervo dorsal do clítoris, ou no homem, nervo dorsal do pênis. Bom, os músculos do assoalho pélvico, que são envolvidos diretamente na função sexual, são os músculos isquio-cavernoso, porque ele se insere no prepúcio do clitóris, e a contração desse músculo está diretamente relacionada com a função sexual. Ele é ativado na fase de excitação, ok? E os músculos bulbo esponjoso e pulbo retal, pulbo vaginal também, são músculos que têm função na contração do introito vaginal. Então, ele é importante ali em toda a vascularização da região, né? Porque a contração muscular, ela ativa o retorno venoso, ela faz com que haja maior ativação circulatória na região, tá? As contrações do músculo elevador do ânus também facilitam o fluxo sanguíneo para essa região e a formação da plataforma orgástica. Aqui a gente tem uma foto, né, uma figura que ilustra os ligamentos também que são importantes. Alguma cirurgia ou algum parto pode romper ou estirar esses ligamentos, deixando essa musculatura mais flácida, deixando o introito vaginal mais flácido, às vezes até uma constipação crônica, hemorroidas, podem levar a prolapsos, que vão agir diretamente na resposta sexual também. Bom, aqui está mostrando a contração do pulbo retal, né, fechando o introito e favorecendo o fluxo sanguíneo para a região e a ampliação e elevação do útero, né, e formação da plataforma orgástica. Então, essa ilustração mostra o elevador do ânus e o pulbo retal durante a sua contração e o seu efeito na vagina, né? Em A, a gente pode ver o repouso, e em B, na figura, a gente pode ver a contração muscular, tá? E a dilatação do terço superior da vagina. Então, mostrando que o pulbo retal, ele comprime, né, a parte inferior da vagina, tá? Bom, na avaliação da fisioterapia, a gente tem que sempre estar atento, além da entrevista, lógico, para fuçar e perguntar tudo sobre o histórico dessa mulher, como que foi a primeira vez, como que é a educação na casa dela quando ela é criança, se era muito reprimida, se ela teve um trauma na infância, às vezes pegou os pais tendo uma relação sexual e se assustou, ou mesmo na sua atividade sexual, né, quantos parceiros, como que foi esse desenvolto, se é uma disfunção sexual primária ou secundária. Primária, ela sempre teve disfunção, desde a primeira relação até hoje. E secundária não, se ela teve uma relação sexual, uma vida sexual ativa, boa, agradável, e apenas agora está apresentando algo alterado. Isso pode ser por gestação, pós-parto, pós-cirurgias vaginais e pélvica, pós-acidentes, né, traumas, às vezes teve uma fratura de quadril, né, de fêmur, que pode alterar a região do assoalho pélvico. Bom, e na avaliação física, o exame físico, nós vamos avaliar a inspeção da região, né, para saber se tem algum prolapso, algo que possa ter detectado visualmente, alguma alteração de coloração, cheiro,
algum ponto, cicatriz, etc. Na palpação, a gente vai avaliar, né, a simetria, a mobilidade, a força e o tônus do assoalho pélvico. Depois a gente vai falar especificamente sobre como fazer essa palpação mais para frente, né. Os eletrodos de eletromiografia podem avaliar a atividade muscular em microvolts, se tem uma atividade excessiva ou se tem uma hipotonia, uma flacidez, ok? A contração do assoalho pélvico a gente pode avaliar pelo toque vaginal, através da colocação dos dedos do examinador, previamente com luvas, né, sobre a região. A gente vai solicitar a contração para a paciente, e vai ver se ela tem a contração ausente, né, onde você não percebe nenhum aumento de pressão nos dedos. Uma contração pequena seria uma vibração, mas não tem uma contração efetiva, apenas você vê uma vibração da musculatura. 2, seria uma contração sustentada, uma contração sem sustentação, apenas uma pressão nos seus dedos e logo perde essa pressão. Então, não tem um tempo elevado de sustentação. A 3 seria uma contração firme, então seria já um períneo bom, onde você vê que contrai os seus dedos, fecha os seus dedos e eleva sentido cranial. E o 4, onde essa compressão, essa elevação, ela é sustentada por até 3 segundos. E o grau 5 seria o maior grau, onde ele pode sustentar de 4 até 10 segundos. Essa seria uma imagem, né, no computador, onde a gente faz eletromiografia, a gente insere uma sonda na vagina do paciente, conecta essa sonda ao eletromiógrafo e avalia a atividade na tela. No repouso, a linha fica praticamente parada e durante a contração há um aumento dessa atividade e ele vai classificar quantos microvolts que está tendo o pico, né? Isso é bom porque tem um feedback bom para o terapeuta e para o paciente ele pode identificar se ele está tendo uma contração no momento que você fala para ele relaxar, você fala para ele, o paciente, relaxa, relaxa, e a atividade eletromiográfica não abaixa, aumenta. Então, ele está tendo um espasmo, uma contração exacerbada, ok? E o paciente acaba aprendendo a relaxar e também aprende a contrair, porque você, o fisioterapeuta, vai estar orientando ele contrair, ele sustentar X segundos, né? Ele fazer tantas repetições, então ele faz a cinesioterapia também com o aparelho. Esse biofeedback de pressão é um equipamento também que pode ser introduzido na vagina do paciente com preservativo. Ele vai captar a pressão, tá? E vai te dar em uma escala de 0 a 100. No caso, a escala é Sowers, porque foi o idealizador do equipamento que colocou. Mas depois você pode fazer um cálculozinho para transferir isso para centímetros de água, ok? Então, de 0 a 10 seria ruim, 11 a 20 ruim também, suficiente, ruim, né? De 21 a 40 seria algo regular, uma pressão regular, né? Uma pessoa saudável, que não tem incontinência urinária, não tem flacidez, né? Mais de 40 a 60 seria algo normal, esperado, principalmente para mulheres jovens. 60 a 80 seria uma contração seria boa, e 80 a 100 muito boa, tá? Bom, então as disfunções sexuais a gente pode dividir basicamente em hipotonia, onde o paciente tem uma atividade mioelétrica muito baixa ou praticamente fraca, uma contração muscular muito fraca, tanto em repouso quanto quando você solicita a contração. Geralmente o paciente pode relatar anorgasmia, porque essa musculatura não reage, ela não forma plataforma orgástica, ok? Ou o paciente tem desejo hipoativo também, uma flacidez excessiva leva à anorgasmia e consequente desejo hipoativo, porque o paciente não tem orgasmo, acaba tendo, né, pouco interesse sexual, porque aquilo para ele fica meio sem sentido, né, ele não chega ao orgasmo, não é algo que ele tenha interesse de ter aquele prazer, porque acaba que ele não tem a percepção do prazer. Tem que ser avaliado se esse paciente tem um abalamento da vagina, um prolapso. A gente pede para o paciente fazer uma manobra de Valsalva para ver se
se exterioriza algo ali do introito vaginal durante o esforço, tá? E a hipertonia da MAP, que seria se o paciente tem uma atividade mioelétrica aumentada no repouso. Então, são comuns em pacientes que têm vaginismo, cistite intersticial, dor pélvica crônica, dispareunia, anismo, síndrome do intestino irritável. Todos esses diagnósticos concorrem também junto, o paciente apresenta essa hipertonia. Bom, por que o paciente tem essa hipertonia? A gente não se sabe exatamente como que essa hipertonia se desenvolve. Por que uma mulher tem um assoalho pélvico hipertônico? Mas a gente sabe que a gente tem um padrão de desenvolvimento motor na infância, né? Ao redor dos 3 anos, 2 anos, 3 anos, a criança começa a ter um controle sobre o esfíncter, né? E a partir daí, pode-se desencadear, né, uma hipertonia com vamos dizer assim, um desenvolvimento alterado nesse controle esfincteriano. Então, o paciente começa a prender muito o assoalho pélvico, aquela criança que não quer fazer xixi na escola, não quer fazer xixi quando sai, então tem uma dificuldade de relaxar esse períneo para urinar. E aí ele pode também contrair exacerbadamente. Quando chegar ali na fase da adolescência, da vida adulta, onde vai ter início a vida sexual, esse assoalho pélvico é hipertônico, ok? Então, assim, algumas condições urológicas e anorretais, se você for avaliar, o paciente tem hipertonia, tá? Por isso que é importante avaliar com eletromiografia, ou com, pelo menos, o biofeedback de pressão, porque você consegue avaliar como que é a pressão desse assoalho pélvico, né? Se ele consegue, se às vezes o paciente não consegue esvaziar a bexiga corretamente, é porque ele tem um assoalho pélvico que está contraindo no momento que deveria estar relaxando, ok? A hipotonia já é uma condição que geralmente é desencadeada por cirurgias vaginais, né, como esterectomia, partos vaginais, onde tem uma laceração do assoalho pélvico, na hora que o bebê passa ali, ele faz um estiramento da fáscia, né, e gera uma flacidez de músculo, ou faz lesão, né, na hora da passagem do bebê, um estiramento de assoalho pélvico, uma lesão por compressão de nervos também, do nervo pudendo. Então, algumas alterações podem levar a essa hipotonia. E também a gente destaca a deficiência hormonal, porque o estrogênio, ele é a musculatura responsável pela pela vascularização da uretra, da vagina. Então, sem estrogênio, a gente tem pouca vascularização, e com pouca vascularização, a gente vai ter pouca atividade mioelétrica. Alguns fatores coadjuvantes também podem desencadear, são a obesidade, que gera uma pressão intraabdominal muito grande, uma sobrecarga sobre o assoalho pélvico, a tosse crônica em pacientes fumantes, tabagistas, ou com alguma doença respiratória, também leva ao aumento da pressão intraabdominal e afeta o assoalho pélvico. E algumas cirurgias, por exemplo, a abdominoplastia, né, onde o paciente faz aquela aplicatura dos retos abdominais, ou seja, há uma sutura, né, o médico costura os retos abdominais, que é a cirurgia plástica do abdômen, né, para deixar a barriga chapada, lisinha, ele faz ele retira a pele, o excesso de pele, costura, então o aumento da pressão abdominal também pode levar à flacidez do assoalho pélvico. Os objetivos da fisioterapia, então, vão ser diferenciados. Quando você tem um paciente com vaginismo, com dor pélvica crônica, com cistite intersticial, que você comprova que esse paciente tem uma hipertonia de assoalho pélvico, o seu objetivo será relaxamento do assoalho pélvico. Como que você vai relaxar? Primeiro, fazendo com que ele se conscientize sobre o estado de semicontração permanente que esse músculo está. A partir daí, ele vai também trazendo uma reeducação desse assoalho pélvico através de exercícios, orientações, ok? Sempre no sentido de normalizar o tônus. Se o paciente tem desejo hipoativo, anorgasmia, flacidez, a gente precisa trabalhar no sentido de fortalecer o assoalho pélvico.
também conscientizando essa mulher sobre a localização desse músculo, como contrair corretamente, exercícios que aumentem a força dos músculos do assoalho pélvico, bem como da musculatura acessória também. Recursos que a gente pode trabalhar: eletroterapia, seria o Dual PEX, que a gente tem lá na clínica escola. Eu uso bastante o eletrodo intravaginal, porque ele é mais efetivo que o de superfície. Você pode trabalhar corrente russa, corrente interferencial, corrente FES, que são correntes que vão dar estímulo e recrutar as fibras, tanto fibras tônicas como fibras fásicas, trabalhando melhor as contrações lentas e rápidas desta musculatura. Eu posso trabalhar também com o biofeedback para que ele avalie a sua contração, veja, né, quantos centímetros de água ele tem de pressão durante a contração, durante o relaxamento, né, que essa pressão tem que cair, tem que diminuir, quase zerar, né, chegar próximo a zero. Então, a gente tem uma boa ferramenta para a gente poder avaliar o paciente enquanto a gente faz a cinesioterapia. E os cones vaginais, que são utilizados numa fase mais tardia, onde o paciente já tem contração saudável, já tem uma contração sustentada, controlada, onde você já pode colocar um peso para esse paciente, uma resistência, né, à gravidade ali, para que a contração ocorra de forma com maior recrutamento muscular, tá? Então, o cone, a gente usa como se fosse um halteres, né? A gente não vai dar um halteres para uma pessoa que tem uma fraqueza muito grande, senão ele vai lesar a musculatura. A gente precisa primeiro trabalhar propriocepção, exercícios ativos livres, né? Exercícios guiados pela palpação ou pelo aparelho, para que tenha uma contração sinérgica ali, junto com a eletroterapia ou junto com o equipamento de biofeedback, só para depois, né, quando o paciente tiver uma contração sustentada, forte, que você possa colocar uma resistência. Então, o cone, ele funciona como essa resistência. Sobre a eletroterapia, é interessante a gente diferenciar uma contração fisiológica de uma contração eletricamente induzida. A contração fisiológica, ela vai ativar primeiro fibras de pequeno diâmetro de contração lenta, ok? E as contrações eletricamente induzidas, elas vão ativar primeiro fibras de contração rápida e fibras de grande diâmetro, ok? Então, num trabalho de cinesioterapia, uma pessoa que tem flacidez de assoalho pélvico, a gente precisa trabalhar primeiro as fibras de contração rápida, porque elas que estão em menos quantidade em pessoas que têm flacidez, que têm hipoatividade do assoalho pélvico. A gente sempre trabalha primeiro a eletroterapia, até porque ela vai anular o desenvolvimento de tensão dentro da unidade musculo-tendínea, então você consegue dar intensidade maior, você consegue dar dose maior, promover uma contração síncrona, né, promover um recrutamento, né, maior das unidades motoras, ok? E depois que o paciente aprende a contrair junto com o aparelho, você vai fazer com que ele contraia também sozinho, sem o auxílio, né, da contração elétrica. Então, a contração fisiológica, as contrações vão ser assíncronas, né, porque o corpo sempre vai estar prevenindo a fadiga muscular, ele vai estar atuando ali com o órgão tendinoso de Golgi para que evite, né, que o músculo gere uma força excessiva, já com a eletroestimulação não. Então, por isso que a gente também tem que ter o bom senso e o cuidado de sempre, na primeira sessão de eletroterapia, atuar com a menor dose possível, ir aumentando a dose sempre de acordo com o limiar do paciente, para que a gente não venha também a lesionar essa musculatura. Bom, quais são as frequências? Quando eu quero trabalhar com analgesia, eu vou trabalhar com TENS burst, TENS acupuntura, com 2 Hz, 4 Hz, nunca com uma frequência maior que 10. Por quê? O objetivo é a gente inibir o tônus do assoalho pélvico. A gente vai estimular sempre as aferências do nervo pudendo para inibir o estímulo ao nervo pélvico. A gente vai trabalhar com as teorias da comporta, né, que vocês já viram, de Melza Kival, trabalhar de 15 a 30 minutos
com 1 milissegundo de duração de pulso. Se eu quero fortalecer esse músculo, aí eu tenho que sair da zona sensitiva e trabalhar a parte motora. Então, eu preciso aumentar essa frequência, trabalhar primeiro as fibras do tipo 2, que são as rápidas. Então, começo sempre com uma frequência de 50 Hz, e depois eu posso estar aumentando para 65, né? Depois que o paciente tiver uma contração rápida, eficaz, efetiva, conseguir contrair de forma rápida, tranquilamente, você vai trabalhar as fibras tipo 1, que são as fibras de sustentação. Então, aquelas que geram a contração permanente da musculatura do assoalho pélvico. Então, a gente vai trabalhar com frequências de 20 a 35 Hz. Sempre trabalhando eletroterapia, no mínimo 15 minutos, senão não será efetivo o seu tratamento. E também cuidado de não extrapolar 30 minutos para não fadigar o paciente. Os cones vaginais, como eu falei, a gente precisa, são 5 cones, geralmente que vem num kit. O peso dele é de 20 a 70 gramas, ele varia de acordo com a cor, aumentando o seu peso. Para início, a gente pode fazer o teste para ver qual que é o cone ativo, qual que é o cone que a paciente consegue reter numa posição ortostática sem que ele caia, né? E sempre aumentar, fazer uma evolução com um cone de peso maior, ok? Posso trabalhar também sem ser posição ortostática, posso trabalhar com o paciente fazendo os exercícios normais, né, de Kegel, que seria a ponte, a contração do assoalho pélvico deitada, né, junto com fazendo dorsiflexão, junto com um agachamento, ou sentada em cavalinho, né, em bola, no feijão, trabalhando a anti-retroversão da pelve. A gente pode trabalhar implante de dorsiflexão de tornozelos, a gente pode trabalhar com agachamento também. Então, assim, são vários os exercícios que pode estar sendo feito utilizando os cones vaginais como complemento. O que não se deve fazer com o cone? Pôr um cone maior que a paciente possa suportar, porque vai cair, né, e vai gerar um constrangimento para ela e para você. Não fazer a troca do cone entre um paciente e o outro. Então, se o paciente está usando esse cone é da paciente, então geralmente eu peço para o paciente comprar os cones para que ela tenha os cones dela. Caso ela não tenha condições, lá na clínica a gente tem esse material, só que ele é esterilizado com óxido de etileno. A partir do momento que vai ser usado para outra pessoa, ele tem que ser enviado para a empresa que faz a esterilização do material, para que ele volte embalado novamente, só então para ser utilizado por outro paciente. Mas geralmente eu gosto que o paciente tenha o dele, né, porque daí ele pode fazer em casa, tá, e gera um aprendizado maior. Para fortalecimento do assoalho pélvico, a gente pode também trabalhar com protocolo de caminhada na esteira, tá, de 15 minutos ao dia com o cone. Se ela quiser fazer em casa, ela também pode colocar o cone, a roupa de ginástica e caminhar 15 minutos, tá bom? Realizar exercícios com o cone de contração rápida e sustentada por 5 segundos, geralmente são 30 contrações rápidas e 30 sustentadas, progredindo ao cone de maior peso. Dilatadores vaginais. A gente pode utilizar dilatadores em pacientes com vaginismo ou pós-cirurgias de histerectomias que evoluem com, geralmente, com uma retração do tecido vaginal, tá? Então, o paciente começa a ter desconforto, dor, porque esse tecido, ele sofre na hora da cicatrização, né? Dependendo da quantidade de tecido que é retirado, retira-se o útero, colo do útero, terço superior de vagina, pacientes que tiveram câncer, por exemplo, esse tecido vai sofrer uma diminuição do seu tamanho e uma retração cicatricial, às vezes até uma fibrose. Então, a gente precisa moldar esse tecido novamente. Geralmente é indicado já no pós-operatório imediato, dos médicos que trabalham com fisioterapeutas juntos, né, esse seria o ideal, e às vezes chega um paciente depois de 6 meses de cirurgia já com a disfunção instalada, onde você precisa alongar esse tecido. Então, você vai utilizar os dilatadores, lógico, sempre começando com o dilatador mais de diâmetro menor, né, que seria mais confortável para estar usando. O paciente usa no domicílio também, todos os dias, por meia hora,
geralmente antes de dormir e logo após acordar. Insere o dilatador e fica meia hora. Pode fazer as contrações com o dilatador, os exercícios de relaxamento do assoalho pélvico com o dilatador. Ele vai promover um alongamento progressivo da musculatura do assoalho pélvico e depois maior conforto durante a penetração, durante a atividade sexual. Termoterapia pode ser utilizada? Sim, pode ser utilizada desde que o paciente tenha algum ponto de tensão na musculatura, espasmo muscular, trigger points, pode ser feito a termoterapia, sempre com cuidado para não queimar o paciente. Essa água não pode estar em temperatura muito acima de 38 graus, porque queima, então ter esse cuidado. Terapia manual com massagem perineal, a gente chama massagem de Tiele, onde você vai liberar os trigger points da região ali ao redor dos grandes lábios, região interna de coxa, ou mesmo intravaginal. Então, precisa desensibilizar as áreas dolorosas com o toque, ok? E promover o alongamento passivo e resistivo dos músculos do assoalho pélvico, para melhorar a mobilidade da região pélvica, diminuir as aderências, né, e melhorar a circulação sanguínea na região. Esse artigo foi o primeiro publicado, falando de função sexual e músculo de assoalho pélvico. Foi publicado pelo médico Arnold Kegel. Ele até hoje a gente fala exercício de Kegel, né? Porque quando ele começou a ensinar esse exercício, né, de contrair a vagina para as mulheres que tinham incontinência urinária, né, em vez de ele operar elas, ele começou primeiro a ensinar o exercício, e ele viu que muitas mulheres não precisavam fazer cirurgia mais, porque a incontinência urinária desaparecia, e elas relatavam para eles que sentiam mais, com maior desejo sexual e começaram a apresentar orgasmo pela primeira vez. Muitas mulheres casadas que nunca tiveram orgasmo, começaram a sentir orgasmo após aprender a realizar os exercícios de Kegel. Então, ele publicou esse artigo pela primeira vez, relatando esses casos. Alguns artigos mostram essa relação dos músculos do assoalho pélvico e disfunções sexuais femininas, tá? Esse é o artigo da Virginia Piazzaroli, né, publicado em 2010, também os primeiros artigos, assim, no Brasil. Ela fez eletromiografia para comparar a contração do assoalho pélvico, né, as contrações tônicas e fásicas da musculatura do assoalho pélvico em 10 sessões e verificou que houve uma correlação positiva. Então, as mulheres que melhoraram a contração muscular, melhoraram também a lubrificação, melhoraram o orgasmo, a excitação e a satisfação na vida sexual, além de diminuir a dor. Esse artigo também foi um artigo sobre que o treinamento do assoalho pélvico melhora a função sexual em mulheres com incontinência urinária, mostrando também que o aumento da força do assoalho pélvico melhora muito os domínios da resposta sexual feminina. Então, mostrou diferença estatística em relação ao valor de P, com os domínios desejo, né, que é desire, arousal, lubrification, que é a lubrificação, orgasmo, satisfação e dor. Então, houve melhora em todos os domínios da função sexual, com o aumento da força do assoalho e contratilidade, principalmente do assoalho pélvico. Este artigo também avaliou mulheres que tinham desejo hipoativo, 5 delas curaram e 7 melhoraram, 15 tinham anorgasmia, 5 se curaram, 17 tinham vaginismo, 9 melhoraram muito e 4 foram curadas, e 14 que tinham flacidão, laxity, né, flacidão, relaxamento do assoalho pélvico, 13 melhoraram. Eles fizeram eletroestimulação de 50 Hz, biofeedback da Myomed por 40 minutos, 3 vezes por semana por 18 sessões. Trataram 42 mulheres, então os resultados são muito empolgantes, né? Essa pesquisa publicada na Acta Obstetrícia e Ginecológica, né, escandinavica, de mulheres com a força do assoalho pélvico maior tem melhor função sexual. Foi um artigo que mostrou que as mulheres que tinham naturalmente uma força maior tinham também uma correlação positiva com os scores de função sexual, então tinham maior função sexual. Então, mostrando a importância da mulher saudável
ter também um assoalho pélvico forte, porque isso vai ser muito benéfico para a qualidade de vida sexual dela. Eles avaliaram 40 mulheres em faixa etária jovem ali, entre 18 e 35 anos, todas nulíparas, tá? Porque o parto e a gestação, eles afetam negativamente a função sexual feminina, tá? Geram uma sobrecarga, geram outros fatores, por isso não foi incluído aqui nesse estudo, para trabalhar apenas com mulheres nulíparas. Este artigo também gostaria de ressaltar que eles avaliaram uma abordagem quantitativa para mensurar a função sexual usando a eletromiografia, tá? Então, eles avaliaram a eletromiografia do assoalho pélvico e do músculo abdominal, né, durante a contração e durante o repouso, tá? A gente tem ali o canal 1, que é o oblíquo externo, em roxo, as contrações do oblíquo externo. O canal 2, que é o oblíquo interno, tá? Isso ao longo do tempo. Eles fizeram uma contração máxima de 5 segundos do assoalho pélvico, um relaxamento de 10 segundos, uma contração máxima de 5 segundos e um relaxamento de 10 segundos, e chamaram isso de um ciclo de movimento Kegel. E eles recrutaram as mulheres, dividiram o grupo de Kegel e o grupo controle, e fizeram a avaliação depois. Então, eles avaliaram 12 mulheres com questionário e eletromiografia, fizeram esse ciclo de Kegel, né? E demonstraram que o grupo de Kegel houve melhora da função sexual utilizando a eletromiografia. Ainda um artigo aqui da Carrie Bow, que é uma pesquisadora muito importante da nossa área, ela tem muitos trabalhos, né? Elas avaliaram as mulheres que tinham pouca, alguma e muitos problemas sexuais, né? Antes e após 6 meses de tratamento. Então, eles avaliaram o efeito do treinamento do assoalho pélvico, né, com exercícios de Kegel, na qualidade de vida e nos problemas sexuais de mulheres com incontinência. Então, antes do exercício, 40% das mulheres tinham, né, problemas urinários, de escape de urina, durante a relação sexual. Após o tratamento, apenas 16% tiveram. Então, uma melhora muito significativa, né? E do controle, antes do tratamento, né, antes do tratamento placebo, no caso, 46 tinham problemas de perda de urina durante a relação sexual, e após 50, então, ou seja, piorou, né, e não fez o tratamento. Então, ele avaliou o quanto tinham dor, por exemplo, problemas com dor durante o intercurso sexual. 33% tinham dor, após o tratamento isso baixou para 10%. Incontinência urinária no intercurso, 20% tinham incontinência urinária, abaixou para 10%. E problemas da vida sexual pelos sintomas urinários, 33% abaixou para 10%. Então, no grupo controle isso não houve mudança, né? Então, mostrando que o exercício Kegel é benéfico para melhorar, inclusive, a incontinência urinária que afeta a vida sexual. E esse trabalho, né, de Oyama, né, um grupo que fez massagem de TL, né, mostrando que ela é adjuvante, né, que ela melhora muito os problemas irritativos de síndrome de bexiga hiperativa e cistite intersticial, aliviando o alto tônus muscular do assoalho pélvico, né, e também diminuindo o tônus do assoalho pélvico e melhorando a contração muscular. Então, a gente acha, às vezes, que um músculo forte é um músculo espástico. Não, né? O músculo hipertônico, ele é um músculo fraco. Então, a gente precisa normalizar o tônus e promover uma contração muscular e um relaxamento adequados. Eles fizeram isso com 21 mulheres que tinham cistite intersticial, que tinham elevado tônus do assoalho pélvico, e fizeram a massagem transvaginal usando a técnica de TL 2 vezes por semana por 5 semanas. Os resultados mostraram que a melhora, né, nos questionários de qualidade de vida e nos problemas urinários e dor, escala analógica de dor, e qualidade de vida também. Então, assim, mostrou que foi muito importante o resultado, ok? Mais um estudo multicêntrico que mostra a fisioterapia miofascial, né, para melhorar a qualidade de vida e dor das mulheres que têm bexiga dolorosa, cistite intersticial,
Quem tem cistite intersticial tem disfunção sexual, porque a cistite intersticial, ela é uma inflamação da bexiga, que gera muita dor na bexiga, mas de causas não bacterianas. Então, ela é como se fosse uma reação autoimune, pode dizer, porque ela faz a cultura e não tem bactérias. E tem todos os efeitos, os sinais flogísticos de dor, edema, né? Dor à palpação. Então, é como se você tivesse uma bexiga inflamada, mas você não tem uma bactéria, um fungo, um vírus que cause essa infecção. Então, é chamado de cistite intersticial. Dá muita dor na relação sexual, as mulheres têm dores que afetam muito a qualidade de vida, né, causam às vezes depressão, afetam a parte mental, e a fisioterapia ela tem um resultado muito bom com essas mulheres, sempre no sentido de fazer uma propriocepção do assoalho pélvico, ensinar o exercício de Kegel, avaliar com eletromiógrafo de pressão ou de biofeedback ou eletromiográfico, e trazer uma normalização do tônus dessas mulheres. Então, esse resultado mostrou que uma significante proporção das mulheres, né, citadas, responderam bem ao tratamento miofacial e pode ser útil nessa síndrome, tá ok? Outros resultados. Então, a gente pode citar o Dr. Glaser, tem um site dele com todos os artigos, ele trabalha muito com dor e hipertonia do assoalho pélvico, tá? E mostrou melhora dos sintomas com o uso do biofeedback, tá? Danielson comparou eletromiografia, né, com o uso de gel com lidocaína e mostrou que 66% das mulheres tiveram melhora de follow-up, né, de segmento em 12 meses. Então, geralmente, o biofeedback não deve ser usado somente ele, a gente sempre associa na sessão a eletroestimulação, né, o biofeedback, a massagem, para que a gente não trabalhe só com uma monoterapia. Às vezes, para estudo, a gente usa 1 ou 2 recursos, mas na terapia em si, na vida, né, na clínica, a gente usa uma associação de recursos para ter uma melhora maior e mais significativa no paciente. Então, alguns estudos retrospectivos relaxam um índice de sucesso de 73%. Concluindo, a fisioterapia tem ganhado reconhecimento na área de medicina sexual, entretanto, ainda são poucos estudos randomizados e controlados, né? Então, há necessidade de maiores publicações, orientar nossa prática baseada em evidências científicas, a fim de promover e validar a importância da fisioterapia nas disfunções sexuais femininas. As referências estão aqui, se vocês quiserem pegar os artigos, lerem com maior profundidade, né, consultarem. A Clínica Escola Integrada é onde a gente tem os atendimentos, né, de disfunção sexual. Tem vários pacientes que já foram beneficiadas pela nosso trabalho ali, tá? E quero agradecer, vocês têm o meu contato aí de WhatsApp e e-mail para tirar algumas dúvidas. Obrigada.